Mas eu acho assim, o irmão me pediu que eu trouxesse um pergaminho escrito, todo ele escrito já de uma vez. Eu disse, mas eu ganhei um pergaminho que estava na Espanha. Para minha felicidade, eu tive contato com uma folha de missal, uma autoridade sabendo que era músico, destacou do missal uma folha de pergaminho e me deu. Eu queria trazer para mostrar aos irmãos aqui, para mostrar para o menino que era pouco que eu ia falar também essa noite. Mas, irmãos, o nosso pensamento nesse momento é o que o pastor acabou de falar, para a gente comentar a história da igreja dentro da sua vida, da sua importância e do seu significado. Eu confesso aos irmãos que quando houve aquela reunião lá no Ingá, na Igreja Batista, eu não podia supor que a história fosse tão fidedigna assim, para trazer a gente até aqui agora, nessa reunião, e eu sentir a felicidade de dizer que pertence à Igreja Batista do Ingá. Então, fico muito feliz. Mas eu preparei aqui algumas notas para os irmãos pensarem comigo. Diz o seguinte, na carta de Paulo, 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 2, diz assim: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Quando depois quiser conferir. Eu tenho um título a esse momento da história de O Pastor, Seu Rebanho e os anos 60. Anos 60 foi um período da história da humanidade que se tornou sinônimo de revolução. O mundo começou a pôr em prática as mudanças preconizadas no século XIX. Todos os segmentos do comportamento humano reviam seus padrões, questionando os valores nos quais deveriam acreditar. O mundo todo se locomovia em direção às chamadas novas propostas que passariam a ser parte da experiência humana. Esses acontecimentos eram diferenciados. Por um lado, os Estados Unidos alimentavam a guerra do Vietnã. Por outro lado, instalava João 23 instalava o Concílio do Vaticano II. Esses fatos buscavam na prática a solução de conflitos humanos nas diversas áreas do seu comportamento. Nos Estados Unidos, a lei contemplava os anseios da igualdade entre negros e brancos sobre os direitos civis. Era assinada envolvendo dois grandes personagens, John Fitzgerald Kennedy, à frente dos direitos civis, e Martin Luther King, responsável pelas mudanças sociais, tendo como consequência uma revolução cultural, fruto de sua resistência pacífica, à semelhança de Mahatma Gandhi e de Nelson Mandela. A juventude se dividia entre pensadores como Hermann Hesse, com seu jogo de conta de vidro, e Herbert Marcuse, filósofo da escola de Frankfurt, autor da obra que defendia os princípios da liberdade e da beleza. A influência desses teóricos era tão grande que se dizia que a juventude seguia três reinos: Karl Marx, Mao Tse-tung e Herbert Marcuse. Adorno, conhecido filósofo, em 1968, reprimia a juventude que pretendia fazer uma revolução baseada no princípio da liberdade e da beleza, liderada por Marcuse. Segundo Adorno, o homem unidimensional é feliz porque a mídia diz que sim, e se ele estiver triste, que vai ao shopping fazer compras. Com isso apareceram os hippies, que eram parte do movimento da contracultura dos anos 60. O Vaticano II promulgava nessa oportunidade duas encíclicas, a Rerum Novarum, ou seja, coisas novas, e Mater et Magistra, mãe e mestre. Enquanto o mundo assistia indignado o apartheid na África do Sul, de lá vem a notícia do primeiro transplante do órgão humano, feito do Dr. Christian Barnard. Para a lembrança dos irmãos, o homem pela primeira vez pisa na lua nessa ocasião. E o compositor mais ouvido em todo o mundo era Johann Sebastian Bach. A Guerra Fria impedia que os mísseis trazidos da Rússia fossem instalados em Cuba. Os Beatles ganharam notoriedade no mundo do rock. No Rio de Janeiro comemora-se a 10ª Batista Mundial com o Maracanã lotado, cujo orador oficial era o pastor evangelista Billy Graham. Em Niterói surge a Casa do Estudante Batista, criada pelo pastor Samuel Souza e agente de educação da Convenção Batista Fluminense, a qual o poeta liricamente se refere. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão.
Ninguém podia dormir na rede porque na casa não tinha parede, mas era feita com muito esmero. A solidão assistida. Esse é um pequeno relato de um dos componentes da Casa de São Batista na vida de um jovem que se chamava José Luiz. Ele era boliviano natural de Sucre, cursava a economia da UF, dormia às noites no prédio da faculdade e durante o dia frequentava a casa do estudante para pôr em ordem seus estudos. Aos domingos, José reunia-se com seus amigos da casa do estudante e à noite iam ao culto da igreja batista do Galo. Num determinado domingo, José não apareceu na casa do estudante, fato que causou a estranheza dos amigos que, preocupados, foram até a faculdade de economia. Foram informados ali de sua repentina internação no Hospital Azevedo Lima por conta de uma crise de hemorragismo. Lá chegando ao hospital, ficaram sabendo da gravidade do seu quadro clínico, agravado por um sangramento intenso que tiveram na noite anterior. Nessa altura, toda a situação é dramatizada, pois nenhum parente seu encontrava-se no Brasil e havia necessidade de autorização para a aplicação de um medicamento necessário naquele momento. Coube aos amigos a nós amigos, a tarefa de comunicar-se com o consulado brasileiro, bem como autorizar em caráter emergencial a utilização do medicamento. Após sua alta, o jovem José fez com outro problema, já que por recomendação médica deveria permanecer em repouso em local limpo e arejado. Com os esforços dos membros da igreja Batista do Ingá, em especial a irmã José Messer, foi providenciado um local adequado para José, um apartamento situado na rua Fagundes Varela, aqui nessa esquina, que atendia às suas necessidades momentâneas. Oportunamente, a mocidade da igreja e a irmã José Messer ofereceu a esse jovem abrigo, aconchego, carinho, amor fraterno e